Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero falar de um conceito que está atrelado a um livro muito famoso de um escritor francês que fez grande parte de sua carreira na Inglaterra, né? Que é o Hilaire Belloc. O Hilaire, ou Hilaire Belloc, no caso para os ingleses, né? Ele foi um francês que viveu na Inglaterra, né? Eu acho que ele tinha, se eu não me engano, uma influência inglesa por parte de mãe também, se eu não estou enganado. E ele tentou concorrer, inclusive, na política. E ele sofreu muito numa Inglaterra, que era uma Inglaterra protestante, que tinha um grande preconceito em relação aos católicos. O Belloc era católico, tem aquela frase famosa que representa a ortodoxia católica dele, a fé na Europa e a Europa na fé, né? É uma frase muito famosa dele. E ele defendia justamente o catolicismo num país de tradição protestante, sobretudo depois da igreja anglicana, do Henrique VIII, do calvinismo. Eu vou explicar justamente as transformações, que é o que está no livro dele, O Estado Servil, da questão da propriedade, né, em toda a Europa, e principalmente na Inglaterra, depois do Henrique VIII, do que aconteceu justamente, as explicações dele em relação à questão da terra. E hoje eu quero falar do distributismo. Alguns falam distributivismo, mas eu vou usar distributismo nesse vídeo, porque é um conceito que está muito enraizado também no próprio grande amigo do Belloc, que foi um outro católico britânico, né, curioso isso, que foi o J.K. Chesterton. O Chesterton, junto do Belloc, defendia então essa questão do distributismo. E o que é o distributismo? Bom, houve uma encíclica na época do Papa Leão XIII, a Rerum Novarum, né? Essa encíclica fez com que a igreja assumisse um papel que era um papel de preocupação social. E daí então vem o que eles chamam de doutrina social da igreja, né? De acordo com, por conta do advindo da Revolução Industrial, e essa é uma das explicações que o Belloc vai ter, e o Chesterton também compartilha, se concentrou muito a propriedade na mão de poucos e se teve uma grande massa de despropriados que dependiam dos seus trabalhos e dos meios de produção desses homens livres, dessa elite reduzida que era livre. E isso também provocou, por consequência, um grande êxodo rural. As cidades da Inglaterra se inflaram. É curioso a gente entender que já teve favelas na Inglaterra, né? No processo de produção industrial, no começo da Revolução Industrial, tinha um processo de favelização das grandes cidades, dos guetos das grandes cidades britânicas. E a igreja, preocupada com essa transição do agrário para o urbano, ela vai lançar um manifesto que é uma encíclica, né, que foi justamente o que influenciou as ideias do Belloc e do Chesterton para desenvolver a ideia do distributismo. O que é o distributismo? O argumento do Belloc é um argumento de que tanto o capitalismo quanto o socialismo que ele vivia naquela época, com as ideias marxistas, da coletivização da propriedade privada e da coletivização dos bens de produção, dos meios de produção, a coletivização dos meios de produção, ele acreditava que ambos resultariam no que ele chamou de Estado Servil. O que era o Estado Servil? A humanidade ela sempre foi marcada pela escravidão. E ele vai falar no livro dele, O Estado Servil, justamente a ideia da escravidão na antiguidade, a passagem para a Idade Média e depois para a Idade Moderna, né? As transformações que foram acontecendo, sobretudo sempre trazendo uma correlação com a questão da propriedade da terra, né? Só que o capitalismo ele concentra a propriedade
anulando a própria livre concorrência, que é a verdadeira base do capitalismo. Então a sociedade capitalista que ele vivia é uma sociedade que anularia então o próprio princípio do capitalismo, que é a livre concorrência. Você tem os trusts, os cartéis e tudo isso, né? E os grandes se unem tentando impedir o crescimento dos pequenos. Só que na coletivização, para os coletivismos, acaba por gerar algo semelhante na questão da propriedade principalmente, e também dos meios de produção, porque uma elite ainda mais reduzida do que da elite do capitalismo, que seria uma elite política, a elite dos dirigentes, essa sim seria a elite chamada livre, vamos dizer assim, que poderia ter a sua autonomia, frente a uma grande massa de pessoas proletárias, que ele vai chamar que é o processo de proletarização, de pessoas proletárias que a única coisa que eles teriam seriam sua força de trabalho. Então é uma ilusão você achar que você coletivizar a propriedade privada, você vai libertar o proletariado. O proletariado ficaria ainda mais dependente de uma elite ainda mais reduzida. E aqueles poucos das camadas médias que tinham, de certa forma, uma propriedade, ou uma vaca, ou uma meia dúzia de cabeça de gado, ou um carneiro, ou que possuíam uma pequena propriedade, seja ela a propriedade de moradia, ou uma propriedade, pode ser um maquinário, pode ser um meio de transporte, ou qualquer coisa assim, ela vai perder tudo isso na coletivização e vai se sujeitar com a promessa de uma falsa liberdade para a vontade de uma minoria que essa sim, por conta de ser a minoria dirigente política, vai gozar de todos os privilégios. O ser humano, e ele vai falar dessa questão do status, ele sempre foi por conta de status, produziu sempre sociedades marcadas pela distinção. E é uma ilusão você achar que no sistema socialista, ou no que eles chamam de etapa superior do socialismo, que é o comunismo, isso não vai existir. Só que ele se torna ainda mais opressor, porque ele, diferente da sociedade capitalista, que pode ser ilusória muitas vezes para muitos, ele nega a possibilidade dos pequenos também conseguirem uma certa ascensão, né? E aí se torna uma sociedade ainda mais estratificada, ainda mais com uma distinção fortificada. Então o socialismo e o coletivismo, ele não seria uma noção antagônica ao capitalismo. Ele seria um complemento, e chega a um estágio que o próprio capitalismo se usa da coletivização. A coletivização é uma etapa posterior do capitalismo, principalmente para favorecer os grandes grupos que querem minar e destruir a pequena propriedade e a livre concorrência dos demais. Por isso que capitalismo e socialismo, esse tipo de capitalismo, não o capitalismo verdadeiro, das associações, o capitalismo aquele do Tocqueville, né? O capitalismo dos pequenos proprietários, da pequena propriedade, do minifúndio, não esse capitalismo. Mas o capitalismo esse que muitas vezes nós estamos vivendo até com o globalismo atual, ele é uma face da mesma moeda do socialismo. E não é à toa que a elite capitalista dos grandes empresários internacionais e nacionais e sindicatos e todas essas corporações atreladas ao Estado também, eles são socialistas. Por isso que você tem grandes empresários como George Soros, por exemplo, que flerta com o socialismo, que na verdade é uma tentativa de manutenção dos seus próprios interesses e o impedimento da ascensão dos demais para que ele mantenha seus privilégios sempre na elite de dominação, né? Bom, então ele vai começar falando da escravidão. E o conceito de escravidão para ele também se aplica ao estado servil, que é quando você tem uma minoria privilegiada que dispõe da sua autonomia, da sua liberdade e dos meios de produção ou acesso à terra, em detrimento de uma maioria que a única coisa que ela pode servir é a sua força motriz de trabalho, né? Isso é semelhante ao que o Marx fala. Então ele vai falar
que é o que existe basicamente, isso já tempos depois, mas ao longo da toda a história também, seria a propriedade, o capital e o trabalho. Essas três coisas, propriedade, capital e trabalho, é o que vai determinar a força de produção de uma sociedade. Só que muitas vezes, alguns têm só o capital, alguns têm só a propriedade, alguns têm a propriedade e o capital juntos, propriedade e capital, e os outros, a grande maioria, só tem o trabalho, só tem a força de trabalho. E é o que aconteceu ao longo da história. Esse trabalho pode ser por meio de um contrato, e aí ele vai também explicar o que seria o contrato, até nas sociedades modernas, né? Que o contrato involuntário por parte de uma das partes, ele também é uma forma de escravidão. Se você tem um contrato onde só um lado tem o direito de alterar esse contrato, de cancelar esse contrato, ele vai decidir sobre sua vida, assim como um prisioneiro escravizado na antiguidade tinha sobre seu senhor, né? Então é uma coisa que acontece também no Estado servil. E aí ele vai falar que tem uma diferença do escravo, que ele é um escravo de propriedade particular, e o escravo coletivo. O escravo de propriedade particular, ele deve lealdade, ou ele deve explicação, ele deve serventia apenas ao seu dono, né? E ele é livre em relação às outras pessoas. Mas o escravo coletivo, ele é um escravo que a todo momento ele é escravo. É o escravo que na sociedade, por conta de sua condição, e aí a gente viu na escravidão moderna, por conta da cor da pele, ele já se inclui numa categoria que ele é escravo, embora o escravo de cor de pele tinha seu dono particular, mas por conta da sua condição de cor de pele, ele seria escravo em geral naquela sociedade. Um escravo daquela sociedade como um todo, porque a sua condição biológica o definia como tal. Mas, no capitalismo, isso acontece de uma forma semelhante, e no socialismo também, vale lembrar, que é quando você, despossuído de qualquer propriedade, você é um trabalhador a todo momento. E a modernidade ela traz muito isso, né? Da mesma forma que a guerra ela se tornou a guerra total na contemporaneidade, na modernidade, o conceito de guerra total é quando todos os esforços da sociedade são empreendidos para a guerra ela ocupa todas as instâncias, né? Antigamente a guerra ela era decidida no campo de batalha, igual nas guerras napoleônicas, por exemplo, mas depois de Napoleão ela passou a ser a guerra total. Aí você tem a Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde todos os esforços da sociedade, da produção, voltados para a guerra. Da intelectualidade, de tudo. A gente tem o conceito de democracia total também. O totalitarismo democrático é a democracia como presente em todas as instâncias da sociedade, né? Pelo menos a tentativa dela, né? E, então, da mesma forma que a guerra e outros conceitos se totalizaram, né, a escravidão ela também foi totalizada por parte do trabalho. Então, o trabalho e a condição que o sujeito tem para poder sobreviver, vender a sua força de trabalho, ela está uma espécie de totalização daquela sociedade. Ele não deve mais só explicação ao seu senhor, mas sim aquela sociedade como um todo, porque ele tem um contrato e a própria sociedade lhe impõe um contrato de que ele tem que cumprir esse contrato como um cidadão, vamos dizer assim, né? Bom, na antiguidade, então, a escravidão não era por cor da pele, a escravidão moderna, o escravo era uma mercadoria, e na antiguidade não, a escravidão ela era marcada pelos povos conquistados. Quando um povo perdia uma batalha e era conquistado por outro, os reminiscentes daquele povo se tornavam então escravos. E ele vai falar que a escravidão ela aconteceu entre todos os povos, entre romanos, celtas, germânicos como um todo, na Grécia Antiga também, enfim, todos os povos.
E a escravidão não é apenas entre um povo contra o outro. As raças superiores, que já foi caído em desuso esse termo, seriam, por exemplo, povos eleitos que escravizariam os demais. Não, ela acontecia entre povos irmãos e entre o mesmo povo. Então, os escravos gregos não eram só necessariamente os outros povos da Ática, ou da Lacedemônia, ou qualquer outros povos ali da bacia balcânica ali, grega e tal, da península grega. Não, eles poderiam ser os próprios gregos, não eram só povos estrangeiros ou povos vizinhos de orientação diferente que eram os escravos. Não, poderia ser o mesmo povo. Grego escravizava grego. Romano também escravizava romano. Não eram só os povos bárbaros, né? E os germânicos também. Inclusive tinha sacrifício entre os germânicos e tudo mais, né? Então, essa sociedade escravocrata, ela era marcada justamente pelo privilégio de poucos em detrimento de muitos, né? Com o cristianismo, no final do Império Romano, você tem uma transição para a Idade Média. E aí, o curioso é que no livro do Estado Servil, ele vai falar uma ideia, ele vai ir contra uma ideia que eu sempre achei que fosse essa ideia comum que todo mundo fala, que a modernidade libertou mais as pessoas. Não, ele vai falar que na Idade Média, embora os recursos tecnológicos fossem mais escassos do que os da modernidade, o ser humano poderia até ser mais livre, mesmo com toda a presença da igreja, do racionalismo em excesso e de todas as instituições que existiam naquela época, a instituição do servilismo, dos servos e tudo mais, era mais distribuída a propriedade do que depois na transição para a Idade Moderna. Na Idade Média, no sistema de servos, você tinha um sistema da terra comum, você tinha os proprietários de terra e você tinha então as propriedades que eram dos servos. Então você tinha essas três camadas. Os domains seriam os domínios, que era por parte dos senhores, onde ficavam os castelos lá e tudo mais. Você tinha uma terra comum, que era compartilhada entre todos, e você tinha a parte dos servos, que depois foi feita uma espécie, não digo da palavra reforma agrária, na Roma Antiga, o Caio e o Tibério Graco tentaram fazer uma reforma agrária também, né? Mas não foi uma espécie de reforma agrária, foi o que ele chama de distributismo. O distributismo seria todos eles possuírem um pedaço daquela terra, e naquela época não necessariamente existiam cercas. Você tinha muito dessa ideia da terra comum ainda, né? Porque os laços que unia o servo e o senhor eram laços de sangue. Tudo isso era consuetudinário, antes da lei positivada, né? Eram laços de sangue, e esses laços de sangue que mantinham coesas essas sociedades. Mas a propriedade ela era mais distribuída. O sujeito, embora ele tinha que pagar tributos o servo tinha que pagar tributos ao senhor feudal, ele tinha a sua autonomia naquele seu pedaço onde ele vivia. Embora a gente sabe que tinha, em alguns casos, em alguns feudos, o direito de prima notis, né? A primeira noite da mulher que se casava era com o senhor. Tinha uma série de arbitrariedades que lembravam ainda muito a escravidão. Mas tudo isso vai mudar com a transição para a Idade Moderna, né? Quando você surge, por exemplo, na Inglaterra, a figura do Henrique VIII. O processo de secularização, ele tentou tirar das posses da igreja a terra, mas ele concentrou na mão dos monarcas protestantes principalmente. Então não necessariamente o processo de secularização, que é o que eu sempre entendi e achava que é o que todo mundo fala, foi um processo de democratização, vamos dizer assim. Não, muito pelo contrário. O início do capitalismo começou aí. Não foi necessariamente na Revolução Industrial. Foi no processo de concentração da propriedade. O processo de concentração da propriedade na mão dos monásticos. O processo monástico na mão dos monarcas, que deu a eles o direito de possuir quase toda a terra, destruindo os minifúndios e acentuando ainda mais os latifúndios
que existiam na Antiguidade e, de certa forma, na Idade Média também, né? Tem uma passagem da história famosa, né, que fala que o Henrique VIII, em determinada vez que ele estava no seu castelo lá, ele viu as casas, os casebres mais humildes, assim, de algumas pessoas que estavam atrapalhando a sua visão. Aí ele mandou despropriar aquelas pessoas dali, para tirá-las dali, para que elas não atrapalhassem a sua visão, que ele queria ter uma visão melhor do alto do seu castelo, né? E, enfim, isso é o que acontece também quando os coletivismos agem. Porque se você tira a autoridade do sujeito de poder ter autonomia dentro da sua própria propriedade, e a propriedade ela deveria ser inviolável, colocando e depositando toda ela na vontade política de uma elite dirigente, de uma elite política, seriam eles então que cuidariam da propriedade em nome do coletivo. Mas se você faz isso, eles podem fazer a mesma coisa com você, com o que o Henrique VIII fez. Por exemplo, o Henrique VIII fez isso por conta do seu capricho. Mas se você for um inimigo do partido, se você for um dissidente, eles podem muito bem tirar o seu direito à moradia, o seu direito à vida, e a vida é a primeira propriedade que nós temos. Eles podem muito bem violar a sua intimidade, a sua propriedade, a sua própria vida em nome do coletivo, porque é o coletivo que está sendo levado em consideração, né? Bom, e ele vai falar então que é uma falsa ideia, essa ideia então de que o coletivismo ele é antagônico a esse tipo de capitalismo. Porque o capitalismo verdadeiro é o capitalismo das associações, das cooperativas, né, das comarcas, inclusive a terra comum, antes mesmo do cercamento das terras, delas terem cercas e muros e tudo mais, dividindo as propriedades, ela era também o conceito de propriedade. Ele vai falar, e aí tem um livro do Hans Hermann Hoppe, que eu gosto bastante, que ele fala que é da história, sobre a história do homem, né, o surgimento do homem e tudo mais, que ele fala como a propriedade ela é inerente a todos os grupamentos humanos, até mesmo nas sociedades mais coletivistas da Ásia, por exemplo, a sociedade chinesa, algumas sociedades das terras altas andinas, por exemplo, dos indígenas daqui, que por conta do terreno tiveram que serem mais voltados ao coletivismo, diferente de regiões como, por exemplo, aqui no Sudeste, onde a natureza é mais pródiga, e no Sul também, que favoreceu sociedades mais individualistas. As sociedades mais individualistas, elas estão também ligadas ao terreno ao qual elas foram submetidas, porque os terrenos mais inóspitos, os territórios mais inóspitos, fazem com que a sociedade precise de um coletivo para poder sobreviver, né? Elas ficam menos individualistas. Mas o individualismo e o próprio coletivismo, ele não nega a noção de propriedade. Porque você pode ter uma sociedade de parceiros, por exemplo, onde a liberdade ela é respeitada, e talvez a verdadeira liberdade seja essa, não seja o indivíduo atomizado, como nós entendemos hoje, né? Onde, por exemplo, você tem sociedades de parceiros, onde tinha o mutirão, por exemplo, aqui nos interiores, nas sociedades mais comunitárias você tinha o mutirão, o comunitarismo, as cooperativas, elas não negam a propriedade, porque o conceito de propriedade ele continua existindo, né? O que nega, tudo aquilo que nega a propriedade dos grandes coletivismos, em você eliminar os particularismos em nome de uma centralidade, em nome de uma lei positivada também, a lei positivada faz isso também muitas vezes. E aí ele vai falar do contrato, que ele só pode existir numa sociedade onde a lei positivada vai favorecer nessa lógica, nessa relação, os mais fortes. Os mais fortes, eles é que vão poder definir o que é o contrato, eles é que vão poder quebrar o contrato, eles é que vão poder alterar o contrato, quando na verdade as partes mais fracas, por uma questão de sobrevivência, vão se ver subjugadas, vão ser subservientes a esses mais fortes, essa pequena elite mais forte que domina tudo,
né? Então é um perigo você tirar a propriedade. A liberdade ela está totalmente ligada à propriedade e quanto mais propriedade, melhor. Mas é diferente, por exemplo, dessas questões hipotecárias onde o Estado quer roubar a sua casa ou ele quer se apoderar das suas coisas. Isso é o contrário de liberdade e de propriedade, né? E aí ele vai falar que os grandes estados capitalistas, o estágio final do capitalismo é o próprio coletivismo. Por isso que o socialismo comunista, muitas vezes, inconscientemente, por parte de muitos ingênuos que os defende, serve ao mesmo fim dessas grandes corporações. E aí você tem, por exemplo, uma minoria que se nutre do Estado, né? Para os seus fins, a classe de empresários que é atrelada ao Estado e o Estado só beneficia essa pequena elite, querendo destruir a concorrência dos pequenos. Né? É o contrário do ideal da América, o contrário do ideal da liberdade. Né? E infelizmente você vê esses países, como até o próprio Estados Unidos, a América, que era o berço de tudo isso, favorecendo esses grandes conglomerados de mídia, conglomerados de empresariais, cartéis e tudo mais, bancos, né? Máfias de bancos, embora eles ainda sejam muito mais livres e diversos do que nós aqui no Brasil. Aqui a gente tentou implementar, por exemplo, o Pix, que deu um pouco mais de autonomia ao cidadão individual, tirou um pouco o monopólio dos bancos, da transição bancária em que eles levavam dinheiro em cima disso, perderam bilhões. E aí você já teve todo esse estardalhaço em cima disso, ou seja, o Brasil se utiliza, e vários países também se utiliza de políticos socialistas para defender essas grandes elites capitalistas, que são as elites dos trusts, né? São as elites que não querem perder os seus privilégios. Né? O burocrata do Estado, os burocratas estatais também fazem a mesma coisa, os burocratas grandes, eu não falo o pequeno professor aí de periferia, não estou falando desse. Estou falando do burocrata que come camarão e caviar com dinheiro dos impostos que deveria voltar mais para a população, e eles servem para a manutenção desse sistema, para o fundo eleitoral, para todas essas coisas que não beneficiam de fato a população, e sim uma elite burocrata que se nutre do Estado, né? São parasitas que fazem isso, né? Bom, e o verdadeiro capitalismo então seria das associações, né? O Tocqueville fala, né? Das associações, que é uma espécie de entrave contra esse poder centralizado estatal também. Quanto mais horizontalidade, quanto mais díspare for e mais descentralizado for as coisas, melhor, né? E essa descentralização, que é o princípio do federalismo, o verdadeiro federalismo, ele é essa descentralização na parte administrativa, ele é destruído em nome dessas grandes corporações que não querem perder os seus privilégios. Então o globalismo, a tentativa do globalismo, quando eles tentam fazer, por exemplo, uma renda mínima universal. O que seria essa renda mínima universal do que um Estado servil? Onde o sujeito que não consegue nem ter uma renda suficiente necessária para ele poder viver, ele vai ser totalmente subserviente a uma centralidade, às grandes corporações, em nome de uma migalha, em nome de uma mixaria, em nome de uma esmola, que seria o que... E ele tem que ser eternamente grato a isso, né? A ideia de você, hoje o pessoal fala, mas relativiza a propriedade privada. Mas hoje em dia não é de todo mal você pagar o aluguel. E você vê hoje em dia cada vez mais pessoas que pagam aluguel. Né? Antigamente, na época do meu pai, era mais fácil uma pessoa de classe média, ou até mesmo de classe baixa, conseguir ter um imóvel, ter o seu pedacinho de chão, o seu pedacinho de terra. Hoje, cada vez mais a hipoteca rouba essas propriedades, encarece as propriedades, e a pessoa acaba sendo obrigada a viver do aluguel. E ela é uma forma de escravidão isso também, porque ela não consegue ter o seu pedaço de terra. Apartamentos com menos de 50 metros quadrados, alguns de 20 metros quadrados, alguns que é um pouco mais que uma sala, ou a sala tem o banheiro, a cozinha e tudo embutido, e a cama, o sujeito dorme, faz as necessidades e come no mesmo lugar, porque não tem a possibilidade de ter a sua propriedade como no passado eles tinham. Como nesse passado
da época do distributivismo, por exemplo, que foi a própria doutrina da igreja, que a própria igreja fez essa reforma, não a reforma necessariamente protestante, que embora teve também, mas existia essa autonomia dos cidadãos quando o protagonismo era esse, né? Que foi destruída em nome dessa modernidade que concentrou cada vez mais renda ao invés de distribuir. Em termos de nível material e tecnológico, sim, a gente teve um progresso, cresceu a expectativa de vida, tudo isso foi melhorado de fato. A infraestrutura dos países, urbana e tudo mais, com certeza aconteceu isso. Aconteceu essa revolução. Mas isso concentrou muito mais renda também na mão de poucos também, né? E o curioso é que o Belloc escreve no final do século XIX, início do século XX, muito antes da coletivização da União Soviética, né? A experiência que a gente tem, que a gente conhece, pelo menos na modernidade, de coletivização das terras, que é o processo contrário do processo de distribuição da propriedade privada, que é o processo de concentração de poder na mão daqueles que vão empreender esse empreendimento, e anular justamente é a pessoa entregar a sua liberdade, entregar a sua propriedade para o Estado, e o Estado vai ser o organizador de tudo. Aconteceu na época stalinista, já vinha acontecendo antes, desde a época do Lenin, mas foi se intensificar na época stalinista. E a gente sabe o desastre que foi a coletivização, a quantidade de pessoas que morreram, a fome que teve dos grãos, da questão dos grãos que aconteceu lá, a fome na Ucrânia, né, da época da coletivização e tudo. Então, e fora o terror, a quantidade de pessoas assassinadas, que é um processo antinatural. Esse processo de coletivização é um processo antinatural. O que não quer dizer que não se deva fazer uma reforma agrária ou até mesmo uma reforma urbana. Não é isso. Mas a reforma agrária e urbana, ela tem que ser justamente para fortificar a propriedade privada, dando a capacidade e a possibilidade das pessoas terem a propriedade delas e não tirarem a propriedade delas, né? É um processo diferente. O processo de reforma agrária tem que ser o processo de distribuição. Isso pode ser feito de diversas formas. Não necessariamente, eu não gosto muito quando o Estado tem que fazer isso de uma forma impositiva, que parece um pouco a ideia de coletivização. Mas pode ser feito através de uma empresa, através do meio privado, pode ser feito de diversas formas. Não importa a forma ou os meios para que se consiga isso. O importante é que as reformas urbanas e agrárias devem ser feitas, de fato, no intuito de dar a propriedade privada para aquele que quer ter a propriedade privada. E não no intuito de tirar a propriedade privada ou molestar a propriedade privada de quem já tem, no sentido de anular a propriedade privada em nome de sempre se fazer uma coletivização, né? E você vê, por exemplo, países que estão desrespeitando muito a questão da propriedade privada, como o Chile do Boric, agora estão relativizando a propriedade, né, as ditaduras ali da América Central, da Nicarágua e tudo mais. Você vê já medidas do Estado agindo contra a propriedade, inclusive não só de uma classe média, uma pequena classe média que esses países já de um histórico de pobreza têm, né? Mas também em nome de uma maioria que é seduzida pelo coletivismo, sem ter a noção do que ele pode gerar, acaba depositando suas esperanças nesses líderes messiânicos falsos, né? São os falsos messiânicos. E, na verdade, o verdadeiro líder é aquele que fortalece a propriedade, conseguindo fazer com que as pessoas adquiram e preserva a liberdade que está intimamente ligada à propriedade daqueles que já têm, né? E o globalismo, então, é uma tentativa universal de cada vez mais aniquilar a autonomia das pessoas em nome de um Estado universal, em nome de uma cultura universal, em nome de algo que vai ordenar o mundo inteiro, que é a maior de todas as tiranias, né? Então eu recomendo muito o Estado Servil, esse livro do Belloc, né? Vocês conseguem achar em PDF, eu achei em PDF em espanhol, mas vocês acham em português também? Eu já vi. É que eu peguei em espanhol porque a versão em português que eu achei estava muito ruim para ler, né?
E eu recomendo bastante esse livro. É um livro que faz muito sentido por aquilo que nós estamos vivendo. Cada vez mais se distancia o sonho da casa própria do cidadão comum, que era algo perfeitamente normal a um cidadão da época do meu pai, por exemplo. Então, o próprio capitalismo, que dizia fortalecer a propriedade, está cada vez mais anulando a propriedade em nome desses grandes conglomerados e dessa elite dirigente que abertamente começa a flertar com o socialismo e abertamente já não nem esconde mais os seus ideais coletivistas no sentido de somente eles criarem uma elite poderosa que vai governar o mundo inteiro em nome de uma escravidão e em nome de um Estado único servil, onde nós iremos servir depositando toda a nossa liberdade e perdendo, né, toda a nossa liberdade para poucos, tá certo? Então, curta, se inscreva, compartilhe, deixa aqui um comentário se vocês já leram esse livro, se vocês têm intenção, ficaram com vontade de ler esse livro também, né? E vamos sempre priorizar a liberdade e tudo aquilo que está relacionada a sempre essa liberdade e a autonomia que nos faz ter uma vida muito melhor. Muito obrigado, grande abraço a todos.